Quer dizer, vamos lá. Então, outro exemplo. Eu ouvi de alguns outros alunos e pessoas que eu conversei aqui estudar um pouco sobre média salarial do jovem que entra nesse mercado digital. Você trabalhando numa agência de médio porte em São Paulo, que é o centro comercial do Brasil e da América Latina, talvez o salário fosse alguma coisa em torno de uns 1.500, 1.800 euros. E um diretor de uma agência de grande porte, aí de repente ganha uns 10 mil euros de salário. Isso são só dados para ajudar vocês a comparar com o contexto aqui de Portugal, o contexto europeu, e fazer um pouco mais de sentido os cases que eu vou trazer, tá bem? Então vamos lá, começar uma palestra, marketing digital da estratégia à ação, e eu trago para vocês um conceito, um modelo conceitual do planejamento estratégico na área de marketing. Provavelmente vocês já estão careca de ouvir isso aqui, né? Então eu tenho lá a fotografia do cenário, para onde eu estou, para onde que eu quero ir, e aí qual é o caminho que eu tenho que traçar para poder chegar lá. Então, essa linguagem, qualquer executivo entende, né, onde estão os hoje, como queremos chegar lá, e é óbvio que existe uma teoria por trás que alguém, em certa altura, teve a luz de traduzir para o executivo para que ele pudesse aplicar no dia a dia dele. Né? Então, vocês devem conhecer esse modelo de planejamento estratégico de marketing. E aqui está o planejamento estratégico de marketing digital. Né? Não sei se vocês conseguiram pegar as diferenças e as similaridades entre os dois. Né? Então, novamente, aqui é o de marketing, aqui é o de marketing digital. Tá? Voltou a estar na moda, né? Agora é interessante, né? Houve esse momento, né? Essa discussão sobre o marketing é tudo, o digital é só um apêndice, não, mas digital é mais importante, tem que ter uma raia própria. Essa discussão de o que é marketing, o que é marketing digital, como é que um se relaciona com o outro, foi muito quente no mercado brasileiro no início dos anos 2000. E aqui eu participei de alguns eventos e vi que não só aqui como também no Brasil voltou essa discussão, que é uma discussão extremamente saudável, embora eu acho que completamente discutir, o cara vê que aquele quadro é branco e quer discutir se é branco ou não. Então, na verdade, como vocês sabem, aquela frase muito conhecida, né, que marketing é marketing, eu vou tentar transparecer isso ao longo da minha palestra e com os cases, justamente para deixar muito claro que, notadamente, não, claramente, perceptivelmente, ao longo da carreira, com as pessoas que fui trabalhando, na própria carreira de consultor, principalmente, ou executivo, foi muito fácil perceber a diferença que havia na minha trajetória pelo fato de ter sido muito nerd, né, muito cromo, ao estudar marketing. Então eu até brinco dizendo que eu trabalho com consultoria de marketing, por azar ou por acaso, estou no mundo digital, mesmo fazendo só isso há 20 anos. Tá? Então isso é algo que vocês, conforme forem se especializando, vão notar que em conversas com alguém do C-Level, com o board, mesmo da área de marketing, os erros são extremamente triviais. É não saber o que coloca em cada etapa do planejamento, é não saber distinguir força de oportunidade em SWOT. Então é muito importante saber muito bem marketing. Depois se preocupa com o digital. Até porque o digital muda muito rápido, né? Facebook daqui a pouco vai acabar, vai ter que se reinventar, Twitter já deu uma morrida, aí apareceu o Snapchat, já esfriou, agora está bombando o Instagram, o Orkut, ninguém lembra o que aconteceu com o Orkut. Então é muito pouco útil a gente ficar preocupado em aprender essa parte ferramental. Né? Então espero que isso também fique um pouco claro aqui. Então esse é o modelo de planejamento estratégico de marketing digital. E aí, obviamente, a metodologia PENDIUM, né, que nada mais é um acrônimo de planejamento estratégico de marketing digital, ela é baseada nisso, não tinha como ser diferente. Tá? Tem esse desenho aqui um pouco mais bonitinho para cobrar mais caro em consultoria, mas é a mesma coisa que a imagem anterior. Tá? E é óbvio que tentei aqui ajustar um pouco, né, as fatias da pizza, etc. Coloquei uma etapa inicial para uma etapa de setup para se definir o escopo do projeto, etc. E a mudança, a grande mudança para esse padrão que vocês conhecem, isso aqui, é que dentro de cada fatia da pizza, aí obviamente é digital. Aí o foco é digital. Então, quer dizer, antes de eu me preocupar em entrar em cada microetapa do planejamento estratégico de marketing digital para olhar para o que é a internet, eu tenho que ter uma base estruturada de marketing. Exceto quando a gente vai falar de objetivo organizacional, que aí o digital é um mero entregador de objetivos da empresa. Né? Então, a quem se preocupa menos em pensar no digital é mais na empresa como um todo. Eu vou falar disso aqui tudo, a metodologia é essa, também clicando ali, eu tirando foto, você vai preencher lá um cadastro do site Mundo do Marketing, um site bem interessante, para baixar uns slides e fazer essa metodologia. Então pronto, esse momento inicial foi basicamente para poder dar a introdução do contexto brasileiro e
e falar um pouco da metodologia que é baseada na metodologia tradicional de marketing para se planejar estrategicamente o marketing da sua organização. E aí que vem o grande barato, né? Como que isso se desdobra, como é que isso acontece no mundo executivo, né? Até alguns dizem no mundo real, né? Quer dizer, no mundo de trabalho, no mundo tangível. Isso é uma pergunta muito pertinente, né? Aquele profissional, como em qualquer área, que é meramente, ou exclusivamente, seria melhor dizer, prático, corre o risco dele ter uma experiência de 10 anos, que pode ser um ano feito coisa errada, fazendo coisas erradas que ele repetiu 10 vezes. Né? Por outro lado, o exclusivamente acadêmico, obviamente, ele está mais bem preparado, né, para poder ver algumas situações com um olhar um pouco diferente, mas falta também aquela vivência no mundo real. Vocês devem sentir isso quando você, por exemplo, foi passar uma temporada na França, na Espanha ou na Inglaterra, e aí teve que usar essa segunda língua de verdade, você viu que é um pouco diferente que você aprendeu na sala de aula e está lá conversando com o pessoal na rua. É um pouco parecido. Então, como é que isso acontece no executivo? Para poder didaticamente passar para vocês alguns cases, a palestra de agora para frente está estruturada da seguinte maneira. Eu elenquei 6 momentos críticos dentro do processo de planejamento estratégico de marketing digital, o PEND. Tá? As etapas principais do PEND estão ali e algumas outras também. Em cada um desses momentos, eu vou falar um pouco do momento e vou apresentar 1 ou 2 cases. Tá? Esses cases, às vezes, são mais ilustrados ou menos ilustrados por causa de vários fatores, seja acesso que eu tinha a algo interessante que iria realmente exemplificar o que eu queria passar para vocês, seja por contrato com o cliente, etc, etc. Tá? Então eu vou me aprofundar mais em um do que em outros. E todos os cases, os slides, as imagens que eu passar para vocês são reais. Então, são coisas que a gente usou, que passou para o cliente, que apresentou, que foi comprada, que foi aprovada. Então também é importante dessa distinção. O que está aqui é exatamente real. Então, o que a gente mostrar que nós fizemos para esses clientes é o que eu vou passar para vocês, o que eu trabalho com tantos outros. Né? Tá tudo tranquilo até o momento? Estou falando muito rápido? Não. Então, vamos continuar. Então, o primeiro ponto, esse momento da demanda. Né? A demanda é quando ou alguém da sua empresa, o seu chefe, o dono da sua empresa, ou você, como fornecedor de serviço, e esse potencial cliente vai conversar com você, ele passa a necessidade que ele tem. Olha, tem um problema tal, tem que resolver isso, quero melhorar o site da minha empresa, quero fazer um e-commerce. Isso vai vir da maneira mais diversa, porque esse cliente, ele não é bem educado em saber o que ele precisa. Como é o caso, se for numa oficina de carro, provavelmente você não vai saber perfeitamente falar a linguagem dele e vai acertar na mosca do que você precisa. Alguns gostam muito de carro, talvez saibam um pouquinho mais. Então, esse momento é um momento muito peculiar no relacionamento com o seu cliente ou com o seu chefe, pelo seguinte, na teoria de marketing de serviço, existe um problema que chama gap das expectativas, né? Ou então lacuna do cliente, ou então hiato do cliente. Tá? Esse gap das expectativas é quando o cliente, ele quer alguma coisa, ele tenta me passar aquilo, e eu acho que entendi o que ele quer, mas eu não entendi. Então, exemplo disso no marketing digital. Vira um cliente para você, né, isso acontece 1 a cada 3 vezes, e ele fala assim, Nino, eu quero um site moderno, dinâmico, inovador, fora da caixa, jovem, e normalmente é instalando o dedo também, né? Instalar o dedo faz parte do briefing. Ou seja, o cara te passou aquele briefing, você ouviu aquele briefing, não entendeu nada, não entendeu o que você achou que significava moderno, jovem, dinâmico, inovador, voltou para a sua equipe e aí passou esse briefing. Pessoal, né, da terceira, se você fizer isso, você toma um mais forte na cara do seu programador, do seu designer. Né? Como é que eu vou fazer? O que é um site jovem? O que é um site dinâmico, fora da caixa? Então é um momento crucial. Errou nesse momento, tudo daí para frente, né? Então esse gap é um gap fora da empresa, é eu falando com o cliente. Você errou esse momento, daqui para dentro vai ser tudo errado. Tá? Daí a importância desse momento crítico. Então, como exemplo, eu trouxe primeiro aqui o case do British Council. Você já conhece a organização, não preciso falar, está em 110 países, mexe com cultura, educação, etc, etc. E claramente havia essa problemática. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui chamado do British Council, formalmente, né, a minha função era, Nino, a gente vai te trazer aqui para você atualizar a homepage. Foi exatamente isso. E eu falei, não, tá bom, eu vou fazer o meu melhor. E por que isso? Porque eles não sabiam o que eles queriam, nem o que era marketing digital que estava sendo tratado.
Então, quando isso acontece, você tem que fazer um trabalho, né, e a função do pessoal de marketing é educar o cliente, né, é a sua culpa se ele pedir errado, tá? A gente tem que fazer muito trabalho, workshop, capacitação, trazer pessoas de fora, apresentar relatórios, apresentar dados, para educar esse cliente interno e aculturar ele em o que é marketing digital. Por quê? Como é que ele vai me demandar alguma coisa, me pagar bem, me fazer sentir desafiado no trabalho, né, desafiado intelectualmente, se ele não sabe o que quer? Então é muito importante que ele estivesse seguro para ele poder me demandar mais e melhor. Tá? Então, a gente montou uma série de dinâmicas e documentos. Eventualmente, esse trabalho culminou numa oportunidade que qualquer região, né, então a América Latina é uma região, havia outras 8 regiões, 8 não, haviam 13 regiões no mundo, né? Então qualquer região na rede do British Council poderia competir por um orçamento, né, um budget, que eu acho que era uns 12 milhões de libras na época, para poder fazer um projeto inicial, para mostrar para a organização o que é trabalhar no digital, etc, etc. Nós montamos um projeto extremamente didático e que já previa ser generalizável, ou seja, ele já previa estar embasado metodologicamente em muita estrutura conceitual e teórica. Novamente, a importância de você conhecer a teoria e a prática. Não era realmente uma coisa, era algo que estava prevendo fazer isso, depois eu podia colocar em qualquer outro país do British Council, né? E vendemos isso, vamos dizer, internamente, para a organização. Não houve nem segundo round, a América Latina ganhou no primeiro round, e aí a gente precisou traduzir esse documento, por mais didático que tivesse, traduzir para o Board of Trustees, né? Esse projeto chama OTP, que é Online Transformation Program, e está no programa de transformação digital que está na moda agora, isso aí foi em 2005, talvez 2006. E esse Board of Trustees são membros daqueles caricatos, né, do governo britânico, aqueles representantes burocratas e de cabeça branca e muito tradicionais que precisavam ser convencidos do que iam fazer. Para poder fazer esse convencimento, a gente montou o que hoje também é bastante conhecido, que são as personas, né? Então a gente simulou potenciais representantes, né, ilustrativos de públicos do British Council para poder mostrar como que, né, em vez de falar, olha, o Facebook vai ser usado assim, a gente pegava uma historinha da Maria, que ela ia entrar no Facebook para falar com a amiga, aí a amiga falava que ia viajar. Então tinha toda uma historinha para que esse leigo entendesse como é que a gente ia montar o projeto em termos que ele compreendia para liberar a verba. Tá? Então, esse é um exemplo interessante de como é importante trabalhar bem a demanda. E está aí o modelo da lacuna do cliente. O segundo exemplo interessante na parte da demanda, novamente nos remete a ser muito forte na área de comunicação e marketing, que é nem sempre a resposta é o digital. Então, eu parto do princípio, quando eu vou conversar com um outro cliente, ou com um aluno, sei lá o que for, que internet não necessariamente é a resposta. Muito menos me preocupar se ia fazer Facebook, blog ou investir em Google. Isso é menos importante ainda no primeiro momento. Tá? Então, nesse caso, depois de diversos trabalhos para a Dupont, que junto com a Dow, né, que também foi cliente, são as maiores químicas do mundo, depois de vários trabalhos, capacitação, trabalho para a América Latina, etc., chamaram para uma conversa, para algumas conversas com o responsável pelo produto de óxido de titânio, que é esse pó branco aqui, né? E vocês talvez não conheçam, porque eu tenho ouvido falar, tudo que é branco leva esse produto, e aqui são algumas das infinitas aplicações de dióxido de titânio. Então tudo que está aí e mais tudo que é branco leva esse produto químico. Bom, então a Dupont queria usar essa business unit para poder trabalhar o digital. Fantástico. A gente foi conversando e percebemos o seguinte: a Dupont vendia, né, ou vende talvez ainda, esse produto na base de centenas de toneladas, né? E eles tinham, parece que 50 ou 60 clientes no mundo inteiro, 60 clientes que compravam essa quantidade desse produto. É claro que eu também mostrei para eles, se você fosse no Alibaba, você vê a gente colocando dióxido de titânio, vendendo em grama, né, entre parênteses, mesma qualidade da Dupont, né? Então tem esse tipo de coisa no mundo virtual. Mas só falar o seguinte, olha só, já que vocês têm 60 clientes, pega o dinheiro do digital e vai tomar um cafezinho com esse pessoal, vai levar para o MMA em Las Vegas, vai levar para poder passar o Black Friday não sei aonde. Quer dizer, não é digital no caso desse. Né? São 50 pessoas que eu conheço, eu sei de nome, e tem um relacionamento comercial de cifras altíssimas.
Eu não tenho que preocupar com o digital. Se ele fosse entrar para vender esse produto por grama, em varejo, né, em retalho, aí sim poderia fazer sentido. Então é muito importante que você tenha as competências para avaliar se tem que ser digital ou não, e é ético da sua parte, a função da sua, a responsabilidade de sua tomar essa decisão, não puxar para o digital e encaminhar para o outro lado. Se você souber ajudar no outro lado, você vai ajudar, se você vai passar para algum coleguinha trabalhar essa área por fora. Até aqui tudo tranquilo? Esse elemento da demanda? Legal? Vamos lá. Então, diagnóstico estratégico. O diagnóstico estratégico, certamente, né, e sem nenhum tipo de margem para discussão, é a parte mais importante e mais demandante do processo de planejamento estratégico de marketing digital. Tá? O problema que ocorre aí é que muitas vezes o cliente, ou mesmo o seu chefe, não vai compreender que num projeto de 1 ano, por exemplo, que custa, vamos colocar, 1.000 euros, você está usando metade ou 2/3 da verba e do tempo para o diagnóstico. Porque ele, o quê? Ele quer o tático, ele quer saber como é que vai ser o Facebook e o e-commerce dele. Isso aqui ele não quer fazer. E eu costumo dizer o seguinte, para a senhora, faz assim,